E aí, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Raisson Alves, sou aluno do sétimo período do curso de Educação Física Bacharel do Centro Universitário do Distrito Federal, ou DF. Então, hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre as medidas adotadas pelas redes de academias para o enfrentamento do coronavírus, do Covid-19. De início, quando esse vírus surgiu aí, né, ele já ganhou o nome de Covid-19 porque ele foi descoberto no ano de 2019. Então, após a sua descoberta, vários países tomaram medidas severas de quarentena, de lockdown, para diminuir a sua propagação. Segundo lá as diretrizes, né, de saúde de inúmeros países, ele estava tentando diminuir o pico, né, de contaminação, pois eles buscavam que esse pico fosse diminuído para que todos que fossem infectados conseguissem atendimento médico, para que os hospitais não ficassem saturados e faltasse leito ou atendimento médico para pessoas com complicações decorrentes do coronavírus. Então, é, várias medidas muito severas foram tomadas de início, inclusive com essa segunda onda aí que que está em estado crescente, né? E a gente ouve falar em jornais e tal. Tem alguns países que já decretaram de novo lockdown. Mas enfim, galera. E no Brasil? Será que no Brasil é diferente? Será que no Brasil tá igual aos outros países? Esse número tá crescente? Ou no Brasil ficou mais instável e tal? No Brasil, hoje, galera, cerca de 6.436.550 pessoas contraíram o coronavírus. Uma parte boa dessa história foi que 5.698.353 pessoas estão curadas, venceram o coronavírus. Então, assim, já não estão mais, já não testaram mais positivo para o coronavírus, já estão curados. Graças a Deus, né? A parte triste de tudo isso é que o Brasil está entre um dos países com mais número de mortes ocasionado pelo coronavírus. Hoje já são 174.531 mortes ocasionada ou pelo coronavírus ou pela sua sequela, né, que causa complicações em pessoas que têm outros problemas. É muito comum pessoas que estão em hospitais contrair o vírus, já estão com um problema, aí o vírus agrava mais tudo isso. Então é muito importante aí ressaltar tudo isso para que as pessoas tomem as medidas preventivas, né? Então, o governo adotou algumas medidas aí que, independente que você esteja em academia ou não, é obrigatório, né, o uso de máscara e é muito importante. Não esqueça, galera, mesmo que você não vai para um local fechado ou tal, mas é muito importante aderir ao uso de máscara. Sempre estão reforçando também na questão da higiene, independente para onde você vai e tal. Se for possível, você tá lavando as mãos com frequência. Se você não tiver essa disponibilidade, né, de um local que você possa vir a estar lavando as mãos e tal, higienizando, você utiliza álcool em gel 70, que é comprovado aí que consegue matar o vírus, mas o recomendado mesmo é higienizar as mãos com sabão. E, e tudo isso é muito importante. Mas e as academias? Será que as academias adotaram medidas seguras? Será que como é que está funcionando esse esquema aí? Porque de início o governo meio que proibiu, né, que as academias abrissem, então as academias estavam todas fechadas. Para que elas viessem a abrir, tiveram que adotar medidas de higiene, medida de distanciamento. Então, inúmeras outras várias medidas foram empregadas para que as academias voltassem, né, a serem abertas. Mas e aí, então vamos lá, quais são essas medidas, galera? Restrições do acesso na entrada, organizar o fluxo, entrada e saída de clientes de modo a não haver via de contato próximo, distanciamento é, recomendada de 1,5 metro,
limitar a quantidade de clientes no interior do estabelecimento até 50% da capacidade, bem como controle da área externa do estabelecimento para que não haja formação de filas e aglomerações em nenhum horário de funcionamento. É, utilizar de métodos alternativos de identificação e controle diferente do ponto digital, estes não serão mais permitidos. Só poderão adentrar os estabelecimentos dos clientes e funcionários com uso de máscaras faciais. Na entrada, o cliente deverá realizar a desinfectação das mãos, disponibilizar e orientar a desinfectação das mãos por álcool em gel 70 ou outro produto com registro na Anvisa. Disponibilizar um funcionário para higienização de equipamento a cada utilização. Distanciamento entre a parede de ginástica deve ser de no mínimo 2 metros. Não permitir compartilhamento de equipamentos e, antes de ser definitivamente higienizado, manter o local de circulação e áreas comuns como sistema de ar-condicionado limpo, filtros e dutos, obrigatoriamente manter pelo menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura contribuindo para a circulação e remoção do ar. Disponibilizar em locais de atendimentos estratégicos de fácil acesso álcool em gel 70 ou outro produto com registro na Anvisa para utilização de funcionários e clientes. Disponibilizar nos banheiros kit higiene, sabonete líquido, papel toalha, papel higiene, antisséptico, preferencialmente álcool em gel 70, tanto para clientes quanto para funcionários. A lixeira deve ser por acionamento por pedal sem contato manual. O proprietário deverá disponibilizar IPs em quantidade suficiente a seus colaboradores. Aumentar a frequência de higienização da superfície, mesas, cadeiras, maçanetas, superfícies, balcões, interruptores, balança, corrimãos, piso, janela, telefone, etc. A limpeza e desinfectação dos banheiros também devem ser intensificadas a cada 3 horas. Pisos, paredes, kits, maçaneta, torneira, descarga. Providenciar cartazes com orientações e incentivos para os cuidados com o Covid-19 e a correta higienização das mãos, o saneamento, os saneantes utilizados devem estar regularizados junto à Anvisa e o modo de uso deve seguir as instruções descritas nos rótulos dos produtos. Caso algum colaborador ou proprietário apresente febre ou sintomas respiratórios, tosse, ingestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça, deve consultar o serviço de saúde conforme o contato descrito ao final e ainda ser afastado do trabalho pelo período de 15 dias. Reforçar a higienização dos bebedouros. Os estabelecimentos deverão fornecer copos descartáveis ou clientes e funcionários. Incentivar os clientes ao uso de garrafas próprias. Inclusive, tem academias, galera, que não permitem uso de bebedouros. Os bebedouros estão meio que bloqueados, não permitem o uso de bebedouro de forma alguma. Então eles orientam que o cliente, porque é muito importante a hidratação lá durante o exercício, pós, antes. Então assim, eles orientam o cliente a trazer uma garrafinha do seu uso próprio da sua casa e tal, para não estar compartilhando bebedouros, beleza? Reforçar a higienização dos bebedouros, estabelecimento, enfim, já falei. Aulas coletivas só serão permitidas em locais com boa ventilação que respeitam as recomendações de distanciamento mínimo de 1,50 m entre pessoas. Então essas são as recomendações aqui para que academias sejam abertas, né? Outro ponto que eles não falaram é que tem as academias que adotaram medidas aí que durante o dia, durante o dia ou a noite e tal, elas fecham, né, de 1 a 3 vezes, a 4 vezes para a higienização geral dos aparelhos. Então essas medidas aí também estão adotadas pelas algumas academias. Tem algumas academias também que não estão permitindo o uso de banheiro, aliás, de ducha. O uso de ducha também eles meio que tiraram.
Então, assim, tem algumas academias que até estão adotando métodos ainda mais severos para pessoas que método mais severo, né, para de certa forma ali dar mais segurança ao seu cliente, dar mais conforto ali e que ele fala, ele pensa, eu tô aqui na academia, mas aqui tá seguro, eu tô percebendo aqui que eles estão sendo bem rigorosos nas regras e tal, então eu tô em segurança aqui. Principalmente as pessoas, né, que hoje já se sabe que pessoas idosas ou pessoas com doenças crônicas são mais vulneráveis ao Covid, né? Desenvolver o quadro grave dessa doença e desse vírus. Outro ponto bem importante, galera, foi um estudo que saiu semana passada. Eu acho até que ele mostra aqui, ó, Souza et al. 2020. Nele, a análise de 938 pacientes revelou que o risco de ser internado devido ao Covid-19 reduz 34,3% em quem faz pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada, 75 de atividade física intensa ou combinação de ambos. Ou seja, ser ativo está associado à redução na chance de desenvolver o sintoma de ter o quadro grave da doença. Então, será que é importante fazer exercício, galera? Esse estudo é fantástico. Mostra aí que pessoas que têm um histórico de prática constante ali de atividade física têm o risco reduzido, né, de desenvolver o quadro grave da doença. Isso é maravilhoso. Sem falar que o exercício é, previne inúmeras outras doenças, doenças crônicas que inclusive estão em estado crescente, né? Já tem estudos mostrando que o número de sedentarismo cresceu, o número de doenças crônicas cresceram, o número de ansiedade, de transtorno de ansiedade, de depressão, aumento no sobrepeso, tudo isso está em estado crescente, porque as medidas que são adotadas para a prevenção do Covid favorecem essas inúmeras outras doenças citadas. Então, assim, galera, que você, independente da circunstância, não fique parado, pratique atividade física. Se você não está se sentindo seguro, mesmo com tanto de medidas aqui que eu coloquei que foram adotadas pelas academias, mesmo assim você não estiver se sentindo seguro, faça exercício em casa, só não fique parado, porque o prejuízo pode ser bem maior. Então, assim, é, é, então é isso. Já expliquei aqui todas as medidas, né, que é necessário para as academias ser abertas. Então, assim, na minha visão, é um local bastante seguro e as medidas, quem aí vai a academias, tem as academias que estão bem rigorosas nessas questões para os clientes, para os funcionários seguir todas as recomendações ali certinhas. Mas quem estiver no grupo de risco, quem estiver se sentindo inseguro, converse com seu professor. Hoje já tem muitos modelos de consultoria online que você consegue ali fazer em tempo, em planilha de treinamento, ou até mesmo acompanhamento em tempo real. Então, assim, existe inúmeras possibilidades de você estar adaptando, né, pelo cenário atual. Só não fique parado, porque as consequências podem ser ainda maior. Você pode estar desenvolvendo inúmeras outras doenças, ou até mesmo caso você pegue o Covid, você tá menos fraco, né? Que foi que o estudo falou. Você está mais vulnerável a desenvolver o quadro grave da doença. Então, assim, a atividade física é essencial para a manutenção da saúde, galera. Então, é isso. Eu agradeço aí pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma e agradeço. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Até a próxima.